Como é que vai o oitavo ano? Tudo bem? Vai. Espero que sim. Hoje vamos dar andamento na nossa apostila 2. Então peguem a apostila, quem não tiver não tem problema, depois acessa virtual. Não esqueça que no final do vídeo tem trabalho. Vamos lá! Vamos então iniciar a aula. Na aula passada nós vimos tudo sobre adjunto adnominal, né? O capítulo específico de hoje, né, ele trata, na verdade, sobre complemento nominal, esse capítulo 10. Só que dentro do complemento nominal existe uma diferença para o adjunto adnominal também. Então, portanto, vamos voltar ao conceito do adjunto adnominal para na hora, né, de entrarmos nessa diferença do adjunto adnominal com o complemento nominal, vocês não ficarem confusos. Então, vamos lembrar, na verdade, o conceito do adjunto adnominal. Vamos ver se vocês estão aí super ligados, né? Qual é realmente a função do adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele é um termo acessório, ok? Não sei se vocês vão lembrar quando eu disse para vocês, né? Quando se trata de um termo acessório, é aquele termo que não é essencial para a estrutura da minha oração, ok? E ele tem a função de especificar e delimitar um substantivo. Esse substantivo vai estar dentro do meu sujeito, né? Ou dentro do meu predicado lá, rodeando principalmente o meu objeto. Por quê? Porque o adjunto adnominal, ele não tem uma função fixa, específica dentro da oração. Ele pode estar, né, no sujeito, no predicado, ele pode se conter ou em um ou no outro, ou aos dois ao mesmo tempo. Ele não tem essa função específica, ok? E ele está ali, né, para caracterizar o meu núcleo, ok? Especificar, delimitar. Lembrando que ele pode ser artigo, locução adjetiva, adjetivo, numeral, pronome. E aí, dentro da minha locução adjetiva, é que ele pode confundir com complemento nominal. Então, vamos ler ali, ó. Adjunto adnominal é o termo que acompanha o nome, ou seja, o substantivo, procurando caracterizá-lo, determiná-lo ou individualizá-lo. Isso pode ser feito através de artigo, adjetivo, numeral, locução adjetiva e pronome. Então, o que acontece? Deixa eu pegar a canetinha aqui para vocês. O que acontece? Aqui na minha locução adjetiva é aonde eu posso confundir, né, com o meu complemento nominal. Por isso que a gente está retomando esse conceito de adjunto. Então, vamos ao exemplo que está ali, ó. As pipas coloridas contrastavam com o céu azul. Eu separei para vocês aí, né? As pipas coloridas é o meu sujeito e contrastavam com o céu azul é meu predicado. Dentro do meu sujeito, o primeiro passo eu tenho que achar o quê? A palavra mais importante, que é o núcleo, né? Nesse caso, as pipas coloridas, a palavra mais importante é pipas, né? Por isso que ele é o meu núcleo do sujeito. E os termos que estão ali, né, assessorando, ou determinando, ou individualizando, ou caracterizando o meu núcleo, que vai ser chamado de adjunto adnominal. No caso, as, que é um artigo, e no caso de coloridas, que é um adjetivo. Tanto as quanto coloridas estão aí auxiliando o meu núcleo, né, determinando, individualizando ele. Já no predicado, eu tenho um verbo, que é contrastar, que é um verbo transitivo indireto, que quem contrasta com algo. Portanto, com o céu azul é meu objeto indireto. Dentro do meu objeto, eu tenho que ter a palavra mais importante. Nesse caso, a palavra mais importante é céu. E aí, deixa eu só minimizar aqui. E aí, os termos que estão ali assessorando esse núcleo é o azul, que é um adjetivo, e o O, que é um artigo, né? Então, tanto o O quanto o azul, eles são adjuntos adnominais. Eu acho que agora deu para lembrar, né, a ideia do adjunto. Então, agora podemos partir para o conceito de complemento nominal, que é exatamente esse conceito que está no nosso capítulo 10, né? Ele fala sobre complemento e depois ele entra na distinção do adjunto. Então, o que é, na verdade, o complemento nominal? O nome, olha aqui, ó. O nome complemento nominal,
ele já nos permite uma identificação. Complemento, né? Então, é uma coisa que está complementando. Nominal, ele vem de nome. Então, é um complemento de um nome, ok? É a ideia do complemento nominal. Complementar um nome. E aí, quando eu falo complementar um nome, é porque esse nome que ele está complementando, ele precisa de continuar, de possuir um sentido, ok? Porque até ali, até o momento, até o nome, ele fica com um sentido incompleto. E aí ele pede esse complemento, ou seja, ele é diferente do adjunto adnominal, né? Lembra que eu falei para vocês que o adjunto adnominal é um termo acessório, né? O complemento nominal já não é um termo acessório, ele é um termo que tem que estar ali para continuar dando sentido, para continuar não, né? Para dar o sentido ao complemento, ao termo nome, ok? Então, vamos ler ali, ó. É o termo que completa o sentido de uma palavra, que não seja verbo. Então, quando eu falo nome, não entra verbo, né? E aí, quais são os nomes? Tá ali, ó. Refere-se a um substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, esse nome que a gente está dizendo que ele vai complementar serão esses: substantivo, adjetivo ou advérbio. Qualquer um desses três é nome. Então, qualquer um desses três eu pode ter um complemento. Ok? E agora a parte mais importante, olha ali, ó. Ligando-se a eles por meio de preposição. Então, ele vai complementar, né? Ou um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio por meio de preposição. Então, o complemento nominal, ele vem com preposição, porque se não tiver preposição, ele não é complemento nominal. Tudo bem? Vamos ali ao exemplo. Os bons políticos agiram favoravelmente ao povo. Olha o sujeito. Os bons políticos, né? Os bons políticos é o meu sujeito. Agiram favoravelmente ao povo é meu predicado. Qual é o verbo? Agir. Esse é meu verbo, né? E aí eu continuo ali, ó. Quem age, age, ok? Seria um verbo intransitivo. E aí, eu tenho um advérbio ali, ó. Agiram favoravelmente, né? Favoravelmente é um advérbio. Se a frase fosse: os bons políticos agiram favoravelmente, você consegue entender até aí? Se eu tirasse, se eu apagasse isso aqui, ó. Se eu tirasse, esse azul clarinho, não... mas ali, ó, agora ficou melhor, ó. Se eu apagasse esse termo ao povo e a frase ficasse: os bons políticos agiram favoravelmente. E aí? Tá, mas agiram favoravelmente a quem? Então, eu preciso desse outro termo, porque quem age favoravelmente a algo, a alguém, né? Como está aí ao povo, poderia ser uma outra coisa, poderia ser uma outra informação. Então, esse ao povo, ele complementa, né? Ele complementa esse termo aqui, ó, esse advérbio, porque esse advérbio, ele pede esse complemento. Deu para entender, pessoal? Ó, eu vou voltar aqui nesse conceito, ó, de objeto indireto. Eu pus aqui para vocês verem, ó. Por que eu vou voltar a esse conceito? Vocês lembram que o verbo transitivo indireto, ele tem um complemento verbal que se chama objeto indireto. E lembrando que esse complemento, ele complementa através de preposição, né? Então, para a gente poder entender o objeto indireto e o complemento nominal, porque olha só, o complemento nominal, ele complementa nome. Já sei. O objeto indireto, ele complementa o verbo transitivo indireto. Ambos por meio de preposição, né? Então, olha só. Todos têm necessidade de água. Qual é o sujeito? Todos. Todos é o meu sujeito. Tem necessidade de água é meu predicado. Perfeito? E aí, eu digo ali para o meu verbo ter. Olha ali, ó. Quem tem, tem
algo, tem alguma coisa. Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. E o que ele tem? Necessidade, objeto direto. Mas se a frase fosse, eu apagasse isso aqui, ó, esse termo de água, eu tirasse ele daqui e ficasse, todos têm necessidade, não fica uma frase vaga, né? Fica. Por que fica? Porque tem necessidade? Necessidade de alguma coisa, né? Nesse caso, qual é a necessidade que ele tem? De água. Então, esse termo, apaguei aqui. Esse termo de água, né? Ele complementa necessidade, que é um substantivo. Já necessidade complementa o verbo transitivo direto. Olha que confusão, uma coisa complementando a outra, né? No caso dessa distinção, eu coloquei e aí embaixo para vocês, olha só, todos necessitam de água. Percebam que é o mesmo teor de todos têm necessidade de água, né? Mas, se vocês perceberem, ó, eu separei meu sujeito do predicado aqui, mas se vocês perceberem, necessitam aqui está com função de verbo, coisa que necessidade não é verbo, necessidade é substantivo, né? Então, há uma diferença de função. Então, quando eu digo que todos necessitam, o que necessita de algo. Nesse caso, é um verbo transitivo indireto. E aí, o que eles precisam? De água. E desculpa que aqui acabou ficando um complemento nominal, ó, eu não consertei. Então, vocês, por favor, apaguem aí esse complemento e escrevam objeto indireto. Eu acabei não consertando aí embaixo. Mas não é complemento nominal, e sim objeto indireto. Então, olha só, todos têm necessidade de água. Quem tem algo. Verbo transitivo direto. Por que, Luana? Porque qual a diferença mesmo entre transitivo direto e transitivo indireto? O direto é aquele que tem complemento sem preposição. O indireto é aquele que pede o complemento com preposição, ok? E essa é a diferença. E aí ele necessita de água. Então, de água complementa o substantivo necessidade. Por isso que ele é complemento nominal. No caso da frase de baixo, todos necessitam de água. Quem necessita de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Portanto, todo verbo transitivo indireto pede um objeto indireto, que é de água. Perceberam que é o mesmo termo, né? De água na primeira e de água na segunda. A diferença é que um complementa verbo e o outro complementa nome. Tá? Tá confuso? Tá dando para entender? Vamos continuar nessa pegada aí, pessoal. Vamos lá. Agora, vamos partir para o que a nossa apostila nos remete, né? Que é a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. A diferença está na locução adjetiva, lá no adjunto adnominal, que é aquela que tem a preposição, ok? Então, a confusão que pode ocasionar na classificação desses termos é exatamente na locução adjetiva, tá? Não tem nada a ver com adjetivo, ou com artigo, ou com pronome, e sim na locução adjetiva. Por quê? Porque o complemento nominal, ele complementa, né, o nome através da preposição. O termo ele vem com preposição, e coisa que acontece também na locução adjetiva. Então, vamos entender ali, ó. A dificuldade de distinguir esses termos ocorre quando eles são ligados por meio de preposição a um substantivo. Tá escrito aqui, ó, por meio de preposição, né? E aí é que ocasiona essa confusão. Aí ali eu coloquei para vocês assim, ó, percebam que aqui é uma coisa e aqui é uma outra coisa. Na primeira, tá assim, se o termo apresentar a ideia de agente, ele é adjunto adnominal, né? No caso do agente, é onde vai fazer a ação. Embaixo, se o termo apresentar a ideia de destino ou alvo, ele será complemento nominal. Então, percebam que eu coloquei frases parecidas. Na primeira, o encontro das crianças foi emocionante. Aqui, ó, tô lendo aqui. Na segunda, o encontro com as crianças foi emocionante. Perceberam
que a frase é muito parecida? Né? Eu só não vou dizer que ela é igual, porque como eu mudei a preposição, acabei alterando o sentido da frase. Ó, o encontro das crianças. O encontro das crianças. Aqui, o encontro com as crianças. Então, essa transformação de preposição me remete a divergir, né, a diferença de sentido. Tá aí? Então, o que vocês vão fazer para distinguir o adjunto adnominal do complemento nominal? Se ambos estão, percebam que na primeira eu tenho ele ligado a um substantivo, na segunda a mesma coisa. A frase é a mesma. Tanto que o final do predicado são iguais. Foi emocionante, o sujeito, o núcleo é o mesmo. Encontro. Mas mudou-se o sentido. Olha ali, ó, o encontro das crianças. Isso quer dizer que elas, as crianças, se encontraram. Portanto, elas estão fazendo a ação da oração. O encontro das crianças quer dizer que elas se encontraram. Se elas se encontraram, elas fizeram a ação. Portanto, elas são, olha ali, ó, agente do encontro. E aí eu vou classificar como adjunto adnominal. Vou dar um macete para vocês na hora da prova, né? Confundiu. Não sabe quem é o agente e não sabe quem é o alvo, quem é o destino, né? Não vai lembrar qual é o adjunto, qual é o complemento. Então, vocês vão gravar pelo A. Ó, A de agente com A de adjunto adnominal. A e A, tá? Não vai esquecer nunca mais. Já o complemento nominal, ele tem essa função de destino, de alvo, né? Olha ali, o encontro com as crianças, quer dizer que alguém encontrou com as crianças. Então, essas crianças, elas foram o alvo do encontro. Ó, o encontro com as crianças. Isso significa que alguém encontrou com as crianças. Então, se alguém encontrou com as crianças, quer dizer que elas foram o alvo do encontro. Portanto, se elas são o alvo do encontro, eu vou classificar o com as crianças como complemento nominal. Então, das crianças, adjunto adnominal, e com as crianças, complemento nominal. Bem, eu acho, né, esse teor de distinção complicadíssimo na hora da análise da frase, né? Eu falando assim, eu mostrando aqui, pode ser que vocês acharam fácil, né? Não sei se na hora que vocês começarem a praticar, vocês vão conseguir identificar o adjunto e o complemento. Mas o que vocês vão perceber? Que ambos levam preposição. Ambos estão, né, rodeados de um nome, ok? E aí vai ficar mais fácil na hora de vocês distinguirem, se vocês vão distinguir entre agente, alvo e destino. Vocês vão ter que interpretar a frase para saber se eles, né, estão se tratando de ser a ação da oração, que é o agente, ou se eles estão sendo o destino e alvo da oração para ser complemento nominal. Só tem essa forma para distinguir uma coisa da outra, ok? Então, para realmente perceber se vocês conseguiram, né, identificar essa ideia do complemento nominal, distinguir de objeto indireto e adjunto adnominal, apesar que o objeto indireto eu acho mais fácil de saber a diferença, porque um é verbo, o outro é nome. Já o adjunto adnominal não, tudo é nome, né? Vocês vão exercitar essas nossas páginas da apostila, a 299 e a 300, tá bom? E aí vão fazer na próxima aula, vou disponibilizar o gabarito para vocês. Se por um acaso, em alguma dessas questões, né, vocês não conseguirem achar a diferença de uma coisa para outra, né, se é adjunto, se é complemento, vocês envolvam a questão, colocam um asterisco na questão, né, e disponibilizam essa dúvida na sala virtual, né, que aí ali a gente conversa sobre essa questão, tá bom? Então, fique com Deus, um grande abraço, beijos.